Uma frase que eu sempre pergunto aos meus pacientes dentro do consultório é: por que você está aqui? Qual o principal motivo? Às vezes o motivo do paciente que quer emagrecer nem sempre é pela estética, mas às vezes eu tenho muitos pacientes que chegam lá para querer emagrecer devido ao homem, uma libido mais baixa. Por quê, pessoal? Às vezes a obesidade diminui a testosterona e o homem pode levar a ter uma baixa libido, ou se não está tendo um sono tão bom, o roncar, a apneia de muitos pacientes, acordar cansado demais, está relacionado à obesidade. Então tem muitos pacientes, eu sempre pergunto no consultório assim: tá, mas por que você está aqui? Qual o motivo principal? Claro, tem pessoas que estão com a autoestima baixa, tem pessoas que querem melhorar a parte emocional, tem pessoas que têm depressão, tem pessoas que utilizaram muitos medicamentos de depressão e esses medicamentos diminuíram o metabolismo. Então tem vários motivos para você chegar a ter um sobrepeso e uma obesidade. É necessário verificar qual é a etiologia, qual é a principal causa daquele sobrepeso e obesidade dos pacientes e a gente começar a tratar. Eu gosto de fazer um objetivo a curto e a longo prazo. A curto prazo é você baixar o peso imediatamente para o paciente melhorar todos aqueles sintomas. E a longo prazo é você falar para o paciente para ele ter o quê? Para ele ter uma longevidade. Para ter longevidade é para também evitar, entre aspas, o reganho de peso daquele paciente. Se o paciente pegar e tiver pontualmente somente o interesse de emagrecer, pessoal, consequentemente, no futuro o paciente vai reganhar, vai ter um aumento daquele peso novamente. O maior erro que eu vejo, principalmente para pessoas que não querem ser acompanhadas por médicos e compram os medicamentos do vizinho, dos amigos, o que for, é o reganho de peso. Sempre vai ter o reganho de peso se você não fizer o desmame de uma forma certa, de uma forma correta. Aí o paciente começa a falar: doutor, mas eu estou morrendo de fome novamente depois que eu passei a parar de os medicamentos. Claro, isso é normal, porque assim, quando vocês utilizam um medicamento, tá, para emagrecer, quando primeiramente você começa a fazer a restrição calórica do teu corpo, a diminuir a alimentação do teu corpo, o teu corpo ele é muito inteligente, ele é uma máquina perfeita. Ele começa a ativar vários mecanismos de defesa para você não ficar sem reserva nutricional nenhuma. Então ele começa a diminuir o teu metabolismo, ele começa a te dar uma vontade de comer maior, ele começa a liberar mais grelina, então teu corpo acaba fazendo isso. Então, se por acaso você está aqui, você está tudo bloqueado, a tua vontade de comer está bloqueada pelo medicamento, e teu corpo, a defesa do teu corpo está fazendo com que você tenha a vontade de comer, diminui o metabolismo, você para o medicamento de uma vez, você começa a querer comer automaticamente muito mais rápido. Tem alguns artigos científicos que falam que você quando para de utilizar o Ozempic, o Mondiaro não tem artigo falando disso ainda, mas quando você para de utilizar o Ozempic de uma forma sem desmame, pacientes que utilizaram o Ozempic sem desmame, eles tiveram o quê? 67% desses pacientes, olha só, 67% dos pacientes tiveram possibilidade de reganho do peso. Então, às vezes muitos pacientes falam assim: ah, doutor, mas é porque quando eu parei esse medicamento, eu ganhei tudo novamente. Vai ganhar tudo novamente se você não colocar nada, se você não fizer um desmame. Pessoal, o teu corpo vai acostumar até a restrição. Como é que ele vai acostumar até a restrição? Ele vai querer começar a liberar um hormônio para você ter mais fome, para você querer comer mais. Teu corpo é inteligente e ele vai diminuir o metabolismo. Então, quando você para o medicamento, se você estava bloqueado, sua fome pelo aquele medicamento, você para. O teu corpo está naquela parte fisiológica e você acaba levando a ter essa compulsão alimentar de um jeito desenfreado. Então, por isso que é necessário o desmame. Hoje, lá na Infinity, nós temos uma equipe multidisciplinar, porque eu acredito muito que não é só o médico que vai fazer você perder peso e permanecer magro. É uma equipe multidisciplinar, com psicólogo, com nutricionista, com educador físico, com médico, onde eu preciso ver várias coisas do teu corpo, como a fisiologia do teu corpo, como a tireoide do teu corpo, como é que tá os hormônios do teu corpo, como é que tá a tua insulina, porque eu sempre falo, eu não estou para fazer com que o paciente fique com a estética perfeita. Eu estou para fazer um emagrecimento saudável, porque aquele meu paciente ele vai melhorar e vai ter longevidade. Alguns artigos falam que quando você baixa o peso de mais 10, 20, 30% do seu peso, você tem que fazer até 4 a 5 vezes atividade física por semana durante o período de 3 a 4 meses para o seu metabolismo melhorar um pouco mais.
a dificuldade do metabolismo, a dificuldade de produção de outros tipos de hormônios, como o próprio T3, a redução da taxa metabólica basal pela queda do T3 pode acontecer. Então, é necessário você fazer o quê? A correção nutricional, como o zinco, como o selênio, verificar como é que está, também colocar um tipo de aminoácido, uma L-tirosina. Então, isso é necessário. Isso é necessário para você equilibrar novamente o seu metabolismo. Então, a correção nutricional é essencial para você não ter o reganho do seu peso. Quando você emagrece uma quantidade alta de peso, tá? 10, 15, 20 quilos, você acaba tendo a necessidade de equilibrar os seus índices inflamatórios. Então, é necessário equilibrar os índices inflamatórios para o quê? Para tentar fazer com que a fisiologia do teu corpo ele se restabeleça totalmente. Como é que eu vou reequilibrar meus índices inflamatórios? Através do ômega 3, grande giacinto, através da cúrcuma, do alfa-lipóico. Às vezes o paciente quer tudo de uma vez e acaba não conseguindo fazer nada. Por isso que é importante a gente passar por passo a passo para ter o quê? Ter um resultado fantástico e não voltar a ter o reganho, que não vale nada você abdicar de uma alimentação, você abdicar de uma comida gostosa por um período e depois você voltar a ter o reganho totalmente. Se o paciente pegar e for acompanhado, fizer uma terapia, entender qual foi o motivo principal que aquele meu paciente, ele teve o quê? Ele teve aquele aumento do peso, ele consegue ter uma melhora do hábito de vida dele para ele não ter o reganho do peso futuramente. Então isso é muito mais importante.